Ela ficou verde. Como essa mulher ficou verde? Tá um frio, né, menina? Vamos pro vídeo? Nesse vídeo eu vou te provar como a Zatanna é a coitadona da magia. Ela já foi traída, já foi roubada, torturada e encarou Deus diretamente. E depois foi engolida e cuspida por ele, mas a gente já vai chegar lá. Essa semana eu tô sendo bem burro, porque eu achei que quarta-feira, que no caso é hoje, dia 13/5, ia lançar a edição de Guerra Maravilha. Então o que eu pensei? Não vou me esforçar gravando vídeo nenhum, não vou me esforçar fazendo roteiro nenhum, simplesmente porque vai ter Guerra Maravilha, eu vou me estressar e aí eu vou poder postar já na quinta-feira. Não vou não. Guerra Maravilha só lança dia 20. Eu tô aqui pra quê? E aí eu lembrei que eu não tinha vídeo planejado pra essa semana, então eu pensei assim, preciso pensar em algo. E aí, bom, cá estou. Se você já viu outros vídeos meus aqui no canal, você sabe que eu não gosto muito de trabalho mal feito, principalmente dos roteiristas que não leem sobre as minhas personagens favoritas pra sair fazendo as suas histórias. E a mesma coisa se aplica a criadores de conteúdo. Então o que eu encontro muito da Zatanna na internet hoje em dia é pessoas que estão presas ou em 7 Soldados da Vitória, ou nos 952, ou no Rebirth, ou em Crise Sombria, que aí é o pior de todos. Esse aqui, eu realmente não entendo como as pessoas gostam de usar esse evento da Crise Sombria pra falar da Zatanna. Tadinha. Ela não aparece nem numa história, é num prelúdio. Complicado. Então, como o canal também é focado em Zatanna, é o meu trabalho trazer aqui pra vocês outros feitos e outras histórias da nossa menina. Porque não me entenda mal, eu gosto que esses criadores de conteúdo façam vídeos sobre a Zatanna, mas espalhando meia-verdades ou coisas tiradas literalmente do chat GPT, e eu fui testar, fica complicado, né? O conceito de magia invertida é a coisa mais preguiçosa que eu já vi as pessoas usando. Bom dia. Mas antes de irmos para o vídeo, lembre-se, a Embaixada é o seu canal para saber tudo sobre Zatanna e Mulher Maravilha. Então caso você tenha alguma dúvida ou uma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo que eu com certeza vou responder ou fazer. Ou se eu não responder é porque eu esqueci, mas eu leio todos os comentários. Deixa o seu like, deixa o seu hype, compartilhe o vídeo com outras pessoas que precisam saber mais das histórias da Zatanna e da Mulher Maravilha também. Então sem mais demoras, eu sou o André, essa é a Embaixada de Themyscira e na situação de hoje, o dia que a Zatanna enfrentou Deus. A saga Pesadelo no Aço começa mesmo ali na edição 255 de Liga da Justiça da América, lá de 1986, mas ela tem o seu prelúdio ali na edição 146. Então eu vou passar levemente sobre o que acontece antes até chegarmos na edição 255 e acabarmos na 257. Então vamos pra história. No começo de toda essa treta, temos a Zatanna voltando para o seu apartamento em Nova York. Ela esperava encontrar ali a sua amiga Sherry Stanley. Porém, ao chegar em casa, ela vê que tá tudo abandonado. Ela descobre que a Sherry tá desaparecida há mais de uma semana, inclusive ela não tá indo nem para o trabalho dela, que é de fato complicado. A Zatanna começa a pensar que tem algum vilão querendo atingir ela diretamente através ali de seus familiares e amigos. A Zatanna então começa a investigar o próprio apartamento, encontrando terra de cemitério e um bilhete da Sherry dizendo que estaria em um local específico. E quando a Zatanna vai para o local indicado no bilhete, ela simplesmente encontra um iate onde está rolando uma festa de arromba. Ali ela é convidada para subir e encontrar a Sherry, que nem tem tempo de conversar, já que a Zatanna é desmaiada pelas pessoas do barco e descobrimos que tudo isso aqui não passa de um grande culto. É um monte de jovem completamente maluco, focado em ambição e dinheiro, que tá seguindo um padrão do balacobaco chamado Adam. É isso. E esse culto só foi criado porque o Adam tem no sangue dele ali um pouco de genes homomage e ele consegue convencer as pessoas através da fala. Se você já leu Percy Jackson, ele tem basicamente o charme na voz que alguns filhos de Afrodite têm. É basicamente esse o grande poder dele. E foi ele que tava fazendo magia negra no apartamento da Zatanna, mas não é explicado exatamente o que ele tava tentando fazer lá. Eu queria fazer uma pausa aqui também, porque eu já li essa saga umas 3, 4 vezes na minha vida, e toda vez que eu chego nessa parte do iate, eu fico pensando, se a Zatanna chegou 3 meses mais cedo do que o planejado, eles ficaram fazendo festa todos os dias até ela aparecer? Minha mente gosta de devagar e eu quis compartilhar com vocês esse pensamento. Vocês vão ter que me perdoar, desculpa. Na edição 251, que é quando o Adam prende a Zatanna, ele conta duas coisas interessantes pra gente. A primeira é o plano dele e a segunda é uma explicação muito interessante sobre como funciona ali o poder dos Homomage, que no caso é a raça da Zatanna. Ele explica que a raça dos Homomage tem a habilidade de moldar a realidade conforme eles usam os seus poderes. Então sim, a Zatanna molda a realidade toda vez que ela usa a magia dela. Porém, isso não é algo exclusivo dela. Todos os outros Homomage fazem a mesma coisa. Então Madame Xanadu faz isso, o Dr. Neville faz isso, o Félix Fausto faz isso, a Morgana Le Fay, que é irmã da Madame Xanadu, então é claro que, né? Você entendeu o ponto. Eu não gosto muito de falar de power scaling, porque isso sempre depende muito mais do roteirista do que do personagem em si. Hoje em dia a gente tem as regras da magia, que, bom, basicamente você tem que pagar um preço equivalente por tudo aquilo que você tá modificando. Então, se você vai modificar o universo inteiro, você tem que ter um poder ou alguma forma de pagar por isso. E se você não tem, bom, você não vai fazer. Simples assim. O Adam continua explicando que o intuito dele é retirar os genes Homomage da Zatanna e implantar dentro dele mesmo, porque assim ele atingiria uma forma de divindade e uma forma de abrir caminho para os seus seguidores, coisa que inclusive vai ser completamente esquecido já, mas a gente vai seguir. Só que é claro que todo esse processo de roubar os poderes da Zatanna não vai ser algo fácil e indolor. Na verdade, ela vai sentir muita dor. Ele coloca ali uma tiara que causa choques elétricos fortíssimos na Zatanna toda vez que ela pensa, justamente para ela não poder se concentrar e não poder usar os feitiços dela para poder fugir. E é claro também, toda a extração dos genes Homomage dela é um processo extremamente
extremamente doloroso também. Eu tô falando pra vocês que a Zatanna é a coitadona do universo mágico, vocês não acreditam. Eventualmente, enquanto ela está dopada, a voz do seu pai aparece em sua cabeça e ela consegue se libertar. Mas aqui já é tarde demais, o Adam já se tornou Deus, ou o mais próximo que ele considera de Deus, já que a única coisa que ele fez foi tocar na existência. O que é um pouco abstrato, mas vamos seguir. Aqui ele enxerga tudo de forma onipresente. Ele enxerga então do cosmos até os membros da Liga da Justiça. A Zatanna até tenta chamar os amigos para ajudarem, mas é tudo em vão, já que o Adam agora consegue se transformar nela e interferindo na mente dos heróis fazem eles acreditarem que tudo foi um grande alarme falso. E por sorte, a Zatanna mesmo ali desmaiada, a magia dela consegue chegar até o Caçador de Marte e a Cigana. Consegue teleportar eles ali pro mesmo ambiente onde ela tá e eles acabam acordando ela. E um detalhe é que apesar de todo esse poder imenso que o Adam tá tendo, o cérebro dele começa a cair na insanidade, simplesmente porque ele não tem treinamento das artes mágicas. Ou seja, o menino tá usando uma droga muito potente pela primeira vez. É realmente, né? Que boa ideia, que ótima ideia. E agora que ele está perdendo o controle, o Adam começa a alterar o tempo e o espaço em volta dos nossos heróis, mas eventualmente eles voltam para a realidade deles e nós vemos que o Adam tá só a ameixa seca. O Caçador de Marte tenta ali entrar dentro da mente do vilão e quando ele faz isso, ele começa a experienciar toda a onipresença e onipotência do Adam. Ele tem a visão do além, ele tem a visão do espaço, ele começa a ver tudo ao mesmo tempo e toda essa insanidade começa a cair em cima dele também. E por pouco ele também não enlouquece, já que a Zatanna vem lá e quebra esse link mental dos dois, o que realmente salvou o nosso Verdão, nosso Elphaba. É aqui então que os heróis decidem que eles precisam salvar o ego do Adam, mas a Zatanna demonstra não ter muito interesse não. Ela simplesmente pergunta assim, se eu não quiser? E se eu não quiser? É basicamente isso que ela fala. O que deixa a Cigana extremamente preocupada, porque até então na cabeça dela, a ideia da Liga da Justiça é sempre proteger todo mundo que precisa. E o Caçador de Marte também ali tenta dar um papinho no ouvido da Zatanna e ela acaba cedendo. É aquele velhinho papo do gaslighting, né? Uma situação. Vamos continuar. A Zatanna chega à conclusão então que para resolver ali o problema do Adam, ela vai precisar entrar dentro da mente dele. O Caçador de Marte vai ser ali então a ponte entre o Adam e a realidade, e a Zatanna vai levar a Cigana pra dentro da cabeça dele justamente pra poder testar esse idealismo inocente que ela tem de que todos precisam ser salvos. Não sei como isso aqui pode provar o seu ponto, Zatanna, mas ainda assim, vamos seguir. Então, fazendo feitiço, a Zatanna leva a Cigana através da dimensão da mente pura, onde toda a humanidade existe, mas de uma forma bem diferente. É tudo uma espécie de viagem mental, mas muito mais complexa do que a telepatia. Elas estão entrando fisicamente mesmo dentro da cabeça do Adam. Só que de uma forma metafórica é complicado. É um reino à parte, uma dimensão à parte, mas ainda assim dentro da mente dele. Quadrinhos é o lúdico. Vamos abraçar o lúdico? Preciso fazer um abraçar o lúdico versão Zatanna. Depois eu faço isso. A Zé acaba explicando que permitiu ainda da Zatanna por sua habilidade de criar ilusões, o que indica que a sua mente é bem vibrante e resiliente, porque a maior parte das pessoas que fazem esse tipo de viagem acabam enlouquecendo. E é completamente perceptível o motivo de você enlouquecer, já que em menos de 5 minutos dentro da mente dele, demônios reprimidos começam a atacar elas e abduzirem para o poço do subconsciente do vilão. A Zatanna até consegue se livrar sozinha deles, e um disclaimer da própria narração é que nessa época que ela tinha perdido os poderes, ela ainda estava recuperando eles lá da edição 191, quando ela decidiu dar uma parte dos seus poderes pro vilão chave. E tudo isso ela fez porque ela precisava ser nerfada pra ficar ali no mesmo nível dos membros da Liga da Justiça, porque nessa época ela era considerada o Superman da magia, o que era uma delícia, maravilhoso. Enfim, ela nunca de fato volta ali a recuperar os poderes, a gente não tem uma cena dela recuperando os poderes, mas ao meu ver é aqui que ela começa a recuperar eles de uma forma mais geral. Até porque a própria narração fala que ela é tratada sempre como uma feiticeira menor, mas esse feito prova que ela é muito mais do que isso. Inclusive na edição 148 tem ali uma referência dizendo que ela é a feiticeira suprema. Então, olha só, ela não é qualquer bosta não. Então mesmo que a Zatanna tenha conseguido sair ali sozinha dos demônios, a Cigana não teve a mesma sorte. Ela ainda precisou da ajuda da Z, que acaba percebendo que foi um erro trazer a colega simplesmente para poder testar os ideais dela. Foi uma decisão mesquinha, onde ela só queria provar que ela tava certa e o Adam não precisava ser salvo. Mas agora ela já tava ali, então ela ia fazer o possível para salvar o Adam e a amiga dela. E de acordo, o próprio Caçador de Marte foi um esforço e tanto para mandá-la de volta em segurança. Enquanto isso, a Zatanna vai continuar a sua viagem sozinha dentro da cabeça dele. A gente vê a Zatanna agora enfrentando o demônio da luxúria do Adam, basicamente materializa numa forma dele de sunguinha vermelha. E a Zatanna claramente não consegue resistir e vai lá e lasca logo um beijão nele. E a nossa menina é uma safada, né? Graças a Deus, espero que ela nunca mude. Mas ainda assim, se a gente vê, ela tem um péssimo gosto.
pra pessoas no geral. Já beijou capeta, já beijou mulher capeta, já beijou Constantine, que eu acho que é o pior de todos eles. Ela já beijou Bigodudo 2 vezes. Agora ela tá beijando um cara que torturou ela e roubou os poderes dela. E aí, minha filha? A gente tem que tá vendo isso aí. Mas é claro que pra ajudar ela, a voz do papai começa a aparecer e mostra que, na verdade, aquilo que ela tava beijando não era o Adam. Era um bicho bem feio mesmo. Então, realmente a gente adiciona aí coisas bizarras que a Zatanna já beijou com isso aqui. Furry também? Meu Deus. Enquanto a voz do pai dela acaba aparecendo ali pra guiar ela pelo caminho, ela acaba reclamando de como a travessia é extremamente difícil. Todos os sentimentos do Adam ficam entrando dentro dela. É dor, é felicidade. Ela não consegue resistir por muito tempo. Ela até tenta materializar ali uma máscara de pedra pra ajudar o caminho, mas ainda assim fica um caminho bem difícil. Então ela finalmente se livra dos demônios, chegando no que se tornou a mente do Adam, um caos sem forma, ou um labirinto de loucura. Labirinto que começa a afetar a Zatanna e ela não consegue mais se localizar, justamente por não seguir nenhuma lógica. Ela começa a surtar e discutir com a voz do seu pai. Não pode ser ele tá morto. E novamente ela acaba tendo que vivenciar o luto da mãe e do pai, e percebendo de novo que ela tá sozinha. Mas com a solidão vem o silêncio, e com o silêncio veio a calma, e na calma veio a certeza, e ela começa a se guiar de olhos fechados na base da concentração mesmo. Ela não precisa de um plano, pois tudo já está planejado. Não parece existir um centro, pois tudo é o centro. E dessa maneira ela consegue se guiar pelo labirinto até a saída. E assim que ela termina a travessia, ela encontra Deus, a figura divina que está engolindo o ego do Adam. A sucção é forte o suficiente para sugar a Zatanna junto com o ego. Mas ela não tá com medo, a voz do seu pai tá com ela. E ele começa a falar pra ela não lutar contra, simplesmente aceitar. O Adam tocou na existência, no núcleo da criação e da morte. E aí então, o plano simplesmente mudou. A Zatanna não vai mais tentar salvar o Adam, mas sim se fundir com a criação junto com ele. E é dessa maneira, ignorando todos os apelos do Caçador de Marte, a Zatanna se deixa ser engolida pela divindade. Só para segundos depois, a divindade cuspir ela pra fora da consciência do Adam, voltando à realidade. E aqui o Caçador de Marte tá sem saco pra nossa menina. Ele basicamente começa a culpar ela pela consciência do Adam ter sido consumida pela divindade. Ele começa a perguntar pra ela se o Adam machucou tanto ela assim a ponto dela querer uma vingança. Sim, muito. Ele machucou bastante, mas não é nem esse o caso. A Zatanna acaba se recuperando e diz que não é nada relacionado à vingança. Ela disse que resolveu acreditar em seu pai e ali viu passado, presente e futuro. E ela também viu o grande plano, seja lá o que isso significa. E ao contrário do que o Caçador de Marte achou, o Adam também não sumiu. Ele tá bem, na verdade. Assim que ele foi consumido pela divindade, ele e a Zatanna perceberam que faziam parte do grande plano juntos. Todo o processo dele roubar os genes da Z, perder o controle e até os heróis tentarem salvá-lo, tudo isso já estava arquitetado. E logo em seguida, ela e o Adam somem. E depois disso, eles partem numa jornada off-screen. Ou seja, a gente não vê o que tá acontecendo com eles. Basicamente, nos é contado futuramente que eles acabaram experienciando coisas juntas, viveram uma espécie de um relacionamento ali, e ele acabou virando o assistente de palco da Zatanna. E meio que é isso. Mas como eu não gosto de dar informação pela metade, eu vou contar pra vocês o que acontece depois disso. Infelizmente, essa saga acabou recebendo um retcon que não faz sentido nada com nada. Provavelmente esse retcon apareceu porque esse evento tava acontecendo ali durante a crise nas Infinitas Terras, então eu acho que eles só mudaram de plano no meio do caminho e simplesmente nunca mais trabalharam essa vibe da Zatanna e do Adam e do grande plano que eles tinham. A continuação dessa história vem ali na edição número 7 e número 8 de Espectro, lançada lá em 1987. E aqui já no começo da história, o Adam é morto e ele é mostrado que o Wotan estava usando ele. Aquele deus não era bem Deus, mas sim a manifestação do limbo, enquanto ele tentava alcançar a Z, porque o que tá acontecendo aqui é que o Wotan tá preso no limbo e ele quer escapar usando os poderes da Zatanna. Então ele acaba manifestando ali partes do corpo dela para que ele possa se tornar ela. É uma história um pouquinho complicada e sinceramente não faz sentido nenhum. Se ele queria o poder da Zatanna, por que ele fez o Adam roubar os genes dela? Não faz sentido. É um retcon bem preguiçoso, pra falar bem a verdade. A história é legalzinha, mas o retcon é preguiçoso. E também temos que levar em consideração que o Wotan também é um Homo Magi, ele também é bem poderoso, então não faz sentido ele precisar do poder da Zatanna pra poder fugir. Enfim. E eu gostaria muito de saber o que os roteiristas planejavam pra Zatanna com esse grande plano dela e do Adam. Infelizmente, foi engavetado e a gente nunca vai conseguir saber. Mas estamos tendo mais ou menos isso com a Zatanna Prime Magus, ascendendo como uma nova espécie de deusa da magia. Não sabemos exatamente se é bem esse o caso, mas provavelmente sim. De toda forma, eu tenho a edição número 1 aqui no canal, que eu já fiz vídeo, então caso você queira saber mais, é só acessar o vídeo aqui no canal e dar uma assistida ali, dar uma comentadinha também pra ajudar o Dedé. Mas basicamente, essa foi a história Pesadelo em Aço. Você já leu essa história? Você gostou dessa história? Você acha que a Zatanna tem realmente esse grande potencial pra poder fazer parte de um grande plano? Se você tiver sugestões de vídeos ou dúvidas que você queira tirar aqui nos comentários, é só deixar
que eventualmente eu posso acabar respondendo. Eu agradeço muito por você ter me ouvido até aqui. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que precisam saber mais sobre Mulher Maravilha e Zatanna. Mas por hoje é só. A gente acaba se vendo no próximo vídeo. Um beijinho pra você e tchau, tchau.